Bom, pessoal, vamos falar aqui de binômio de Newton. Então, nós temos um teorema de desenvolvimento da potência, né? X mais A elevado a N. Então, essa aqui é o nosso interesse, né? E quando a gente trabalha com Newton, né? X mais A elevado a N. Esse é o nosso binômio, X mais A. Então, ele vai estar elevado a N, né? Uma potência. Lembrando que esse N é um número natural, né? E a X e A são números quaisquer, reais. Então, algumas dessas potências são, por exemplo, x mais A elevado a zero. Isso aqui é igual a 1, né? X mais A elevado a 1 é o próprio x mais A. X mais A ao quadrado, aí já conhecemos, né? Quadrado do primeiro, é o trinômio quadrado perfeito. No final, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Mas no início é um binômio ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do terceiro. Por isso que é um trinômio quadrado perfeito, essa identidade aqui. E aqui nós temos o trinômio, o cubo perfeito. Né? Você vai ter cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. Então, mas imagine aqui a quarta, a quinta, a sexta, a sétima potência. Então, Newton, um dos grandes matemáticos, buscou generalizar isso. Então, ele identificou, né, que havia esse acréscimo nas potências do primeiro termo. Primeiro, ele utilizou o número binomial aqui, né, x0, n0, n1, n2. Então, foi aplicando o binomial. E, inclusive, esses binomiais são usados, por exemplo, em cálculo numérico também, né, na solução de problemas de cálculo numérico. Então, aqui nós temos, ele percebeu que o expoente de x vai aumentando até chegar em n, né? Isso eu estou colocando o grau de forma crescente. E o expoente desse termo aqui, vamos chamar de termo A, ele começa em n e vai decrescendo até chegar a zero. Mas antes de chegar a zero, ele é n menos p. P é o denominador do binomial. Então, ele vai identificando, ele cria essa propriedade, pode também, assim, fazer uma notação utilizando x, né? X mais A, ele bota A mais x, são iguais, né? Você fazendo x mais A elevado a n, ou A mais x elevado a n, né? Você também tem a mesma representação. Só que essa segunda, né? A gente consegue ver ao final o NN, né? No binomial. Basicamente, a gente vai ver que não há diferença nessa identidade quando você desenvolve o binômio, né? Mas, nesse caso, você pode ter destacando aqui, o grau de x decrescendo, o que é mais comum a gente encontrar, né? Vai chegar até x0, x elevado a zero. E o grau de A, esse também, nesse caso, crescente. Então, quando o grau de x vai decrescendo, o grau de A, do termo A, ele vai crescendo quando você usa essa notação aqui. Então, você consegue representar de uma forma que é mais usual, né? Que a gente utiliza o grau de x do maior para o menor valor, no caso, que o menor valor, na verdade, é chegar no termo x igual a zero, x elevado a zero. Então, aí a gente vai ver algumas aplicações simples, por exemplo, desenvolver essa potência aqui, ó, 2x mais y ao cubo elevado a quinta.
Então, a gente vai usar aqui, já está sabendo que está elevado à quinta, então nós vamos desenvolver isso aqui, usando o binômio de Newton, e a gente vai começar, né, com 5 zero, e vai chegar no 5, 5. Usando aquela propriedade que nós falamos agora, vamos pegar aqui, esse aqui seria o x e esse aqui seria o a. Então, vamos ter 2x elevado a zero, começando de forma decrescente, né? Y ao cubo elevado a esse aqui, que seria o termo final, 5. Mais, aí teria 5 sobre 1. Aqui não precisa só sair aumentando o grau de x e diminuindo esse segundo termo aqui, que vai ser 1, e esse daqui vai ser 4. 5, 2, 2x ao quadrado, y ao cubo, e aqui a terceira, 5, 3, 2x ao cubo. Observe que esse aqui é o valor de P, né? E está aqui, aqui nós temos o N, e aqui o P, do número binomial. Então, agora aqui nós vamos y ao cubo, ao quadrado, mais, ficou meio apertado aqui, vamos continuar aqui embaixo. 5, 2, 2x ao quadrado, y ao cubo elevado a 1. Mais, aqui não é 2, né? Aqui é 4. 5, 5, 2x elevado. Aqui eu já esqueci de trocar aqui, porque tem que ser 4 também, né? Agora sim, a quinta aqui e y ao cubo elevado a zero. Então, sempre esse valor de P como o grau de x. Resumidamente, a gente pode agora colocar os binomiais, né? E aí a gente pode olhar uma tabela, o triângulo de Páscoa, por exemplo, sendo que aqui a gente sabe que 5 e 0 é 1, 2 elevado a x, 2x elevado a 0 é 1, então só sobrou aqui a gente trabalhar com esse y ao cubo elevado a quinta, ou seja, y a 15, mais 5 e 1, binomial é 5 mesmo, vezes 2x, 4 vezes 3 aqui, y a 12ª, mais 5 e 2, 5 sobre 2 binomial é 10. Então, aqui vamos ter vezes 4x ao quadrado, mais y a 9ª. 5, 3 também é 10, né? Aqui teremos 2x, 8x ao cubo, e 3 vezes 2 aqui em y, 6, aumentando aqui o valor do 8. Pronto, aqui depois temos 5 a 4 aqui, 5 sobre 4, né? Binomial é o próprio 5, vezes 4, 2 ao quadrado, 16, x à quarta, vezes y ao cubo. Para fechar aqui, nós temos 5, 5 é 1, 2 à quinta é 32, vezes x à quinta, e y ao cubo elevado a 0 é 1. Então, aí a gente desenvolveu esse binômio usando o binômio de Newton, né? O teorema de Newton em relação a isso. Fica y a 15ª, mais 5 vezes 2, 10, x elevado à 12ª potência, mais 40 x ao quadrado y à 9ª, mais 80 x ao cubo y à 6ª, mais 5 vezes 16 também é 80,
x à quarta, y ao cubo, mais 32x à quinta. Então, observe aí o desenvolvimento de uma potência de P igual a 5, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? Claro que aqui nós tivemos o y à quinta inicial, mas você querendo colocar o x à quinta no início e sair diminuindo o grau de x, e no caso aumentando o grau de y, também não há nenhum problema nessa ordem, né? Como nós vimos há pouco. E também nós temos, então, aqui, né, um termo geral, né? Ele pode escrever usando o somatório. Então, aqui seria usando o somatório, ó. Em vez de escrever aquelas somas, a gente pode usar essa simbologia do somatório, ó. X mais A elevado a N, né? Então, aqui a gente chama de termo geral do binômio de Newton. Então, você pode ter o somatório do binômio, né? N sobre P, com P começando em 0 até N, de X elevado a P vezes A elevado a N menos P. Então, essa identidade aqui é muito importante. Aqui já desenvolvendo, né? Os termos do somatório. Porque a partir dessa identidade, a gente consegue visualizar o termo geral como esse elemento aqui, ó, x elevado a p vezes a elevado a n menos p, vezes o np. Então, você pensando aqui sem o somatório, você já vai criando o chamado termo geral, né? Um termo geral do binômio. Só que para isso, em vez de você usar o somatório, você usa aqui algumas condições aqui, como N e P estão contidos nos naturais e N maior ou igual a P. Então, aí você consegue visualizar uma fórmula para um termo geral. Quer dizer, eu quero achar o quinto termo do meu desenvolvimento, o terceiro termo, o quarto termo, o sexto termo. Depende, você consegue desenvolver assim uma fórmula que me dá o termo geral do desenvolvimento de um binômio de Newton. Então, aqui também a gente tem uma segunda opção, né? Trabalhando com essa identidade, x mais a elevado a n igual a mais x elevado a p, você pode também usar essa representação, ó. X elevado a n menos p vezes o a elevado a p. Pode alternar isso baseado nessa identidade. Isso pode facilitar alguns problemas. Então, aqui nós temos essa questão aqui para resolver. Vamos determinar o termo independente de x no desenvolvimento desse binômio aqui. O valor aqui do n é 7, né? Se a gente for transcrever aqui a fórmula do x elevado a p, então nós temos aqui um valor aqui que é 7 nesse desenvolvimento. Então, vou escrever aqui a fórmula para como é que ficaria essa fórmula. Só que a gente já pode simplificar algumas coisas aqui, né? Porque aqui nós temos que trabalhar, podemos escrever, facilitar aqui, ó. Em vez de deixar 1 sobre x ao cubo, vamos escrever x elevado a menos 3. Isso vai facilitar a gente resolver. Então, termo independente, primeiro a gente vai, vamos dizer assim, escrever na fórmula o termo geral. Então, a gente vai ter 7 aqui sobre P vezes x, começando de forma decrescente, né? X elevado a menos 3, usando esse daqui, elevado a P, vezes, no caso, o segundo aqui, x à quarta, elevado a 7 menos P. Então, a gente utilizou essa fórmula aqui
né, que está aqui embaixo. Né? Bom, então agora a gente pode desenvolver rapidamente só esse trabalho de potências aqui, porque essa questão aqui envolve também outros raciocínios em relação ao termo independente. O termo independente, a gente sabe que é aquele termo sem um dos coeficientes. Né? Então, aqui deu x 4 vezes 7, 28, menos 4p. Então, aqui a gente pode trabalhar com a potência de x aqui, né? Observe, ó. Então, vai ser 7p. Mesma base, somos expoentes. Então, vai dar menos 7, menos 7p. Então, 28 menos 7p. Então, a fórmula do termo geral ficou aqui, ó, marcada como 7 sobre p elevado a 28 menos 7p. O termo independente, nós sabemos, dependente, nós sabemos que é x elevado a zero. Então, nós vamos fazer essa identificação. Ó, esse termo aqui, né? Faltou o x, né, gente, aqui na base. X elevado a 28, né? Atenção, aqui nós temos a base x. Então, x elevado a 28 menos 7p. Então, o termo independente, eu vou fazer essa identidade. Vai ser 28 menos 7p. Então, tem essa identidade aqui, ó. Mesma base, eu posso igualar os expoentes. Então, vai ser 28 menos 7p. Logo, aqui vai ser 7p igual a 28, ou seja, 28 dividido por 7. É um número natural, é claro, 4. Se não o fosse, teria algum erro aí, já que nós temos que trabalhar com números naturais nos coeficientes. Bom, então, fazendo aqui o uso desse P, né? A gente pode fazer aqui rapidamente para localizar o termo independente. Vai ser, no lugar do P aqui é 7, então no lugar do P é 4, e a gente tem que é 28, x elevado a 28 menos 7p. É claro que tem que dar aqui, o P é 4, né? Então vai estar 7 sobre 4, binomialmente, vezes elevado a x elevado a 28 menos 28, né? X elevado a zero, que garante aqui que é o termo independente. Como x elevado a zero é 1, só vai ficar o binômio 7 sobre 4. Então, vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, você pode desenvolver, vai dar 35. Então, eu não fiz o desenvolvimento desse binômio para encontrar que o termo independente era 35. Eu usei a fórmula do termo geral. Utilizei essas fórmulas aqui para encontrar o termo independente. Então, foi possível encontrar esse termo independente a partir dessas fórmulas, já que, inclusive, nós temos para desenvolver aqui algumas dificuldades, mas poderíamos usar o desenvolvimento de Newton aqui completo, né? E nós encontraríamos o termo independente igual a 35. Na perspectiva de simplificar, nós usamos a fórmula do termo geral. Mas nada impede que alguém desenvolva o binômio aqui completamente até encontrar o termo independente. Então, aqui nossas referências. Então, pessoal, completando a análise ali do triângulo de Páscoa, nós temos aqui, ó, a análise do binômio de Newton e do termo geral. Aqui nós temos no Symbolab a função
expansão binomial. Então, eu coloquei exatamente aquele binômio elevado à sétima potência. No Symbolab aqui, nessa função, né, expansão binomial, você consegue colocar aqui desenvolvimento completo do binômio. Então, ele tem aqui, ó, vai dar x elevado a 28 vezes mais 7 vezes x elevado a 21, 21 vezes x a 14ª, mais 35 vezes x a sétima. E aqui aparece o termo independente que nós estávamos encontrando usando a fórmula do termo geral, ó, 35. Só que continua aqui já com termos, com expoentes negativos. Ó. 7 x vezes 10, 7 é negativo, 7 vezes x elevado a 14 com expoente negativo, 1 vezes x elevado a 21 com expoente negativo. Ele também aqui, ó, aplica algumas outras propriedades, vai mostrando o cálculo de cada termo. No final também mostra esse resultado, né, que ele colocou no início aqui. Só que aqui ele foi mostrando cada um dos cálculos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo termos. Quando a potência é 7, em geral, você tem 4 termos. Ou 8 termos, tem um termo a mais. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos aqui no desenvolvimento desse binômio de Newton. E, é claro, você tem essa função aqui, fácil, aqui no Symbolab, ou escreve expandir, ou vai nas ferramentas de busca mesmo, e consegue encontrar aqui, ó, expansão binomial, e aqui ele tem aqui alguns exemplos, inclusive, né, para você utilizar.